La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. No ano jubilar que a Igreja assinala, foram desta vez os pobres a cruzar a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Um gesto coincidente com o seu Dia Mundial que a Igreja Católica tem por hábito assinalar no 33º domingo do Tempo Comum. Na Basílica de São Pedro, Leão XIV presidiu a Eucaristia que assinalava este jubileu, lembrando que a pobreza não é apenas a escassez de bens materiais. Quante povertà opprimono il nostro mondo. Sono anzitutto povertà materiali, ma vi sono anche tante situazioni morali e spirituali che spesso riguardano soprattutto i più giovani. Il dramma che in modo trasversale le attraversa tutte è la solitudine. Essa ci sfida a guardare alla povertà in modo integrale, perché certamente occorre a volte rispondere ai bisogni urgenti, ma più in generale è una cultura dell'attenzione quella che dobbiamo sviluppare proprio per rompere il muro della solitudine. Leão XIV sublinhou ainda que as situações de pobreza constituem um apelo urgente aos que têm responsabilidades de governo e na determinação de políticas públicas. La povertà interpella i cristiani, ma interpella anche tutti coloro che nella società hanno ruoli di responsabilità. Esorto perciò i capi degli stati, i responsabili delle nazioni, ad ascoltare il grido dei più poveri. Non ci potrà essere pace senza giustizia, e i poveri ce lo ricordano in tanti modi, con il loro migrare come pure con il loro grido tante volte soffocato dal mito del benessere e del progresso che non tiene conto di tutti e anzi dimentica molte creature lasciandole al loro destino. Após a oração mariana do Ângelus diante dos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, Leão XIV recordou a perseguição que hoje continua a atingir diversas comunidades cristãs. Anche oggi in diverse parti del mondo i cristiani subiscono discriminazioni e persecuzioni. Penso in particolare a Bangladesh, Nigeria, Mozambico, Sudan e altri paesi, dai quali giungono spesso notizie di attacchi a comunità e luoghi di culto. Dio è Padre misericordioso e vuole la pace tra tutti i suoi figli. Nesta ocasião, a preocupação do Papa foi também para a violência que persiste na Ucrânia, onde continuam os ataques a populações civis. Seguo con dolore le notizie degli attacchi che continuano a colpire numerose città ucraine, compresa Kiev. Essi causano vittime e feriti, tra cui anche bambini, e ingenti danni alle infrastrutture civili, lasciando le famiglie senza casa mentre il freddo avanza. Assicuro la mia vicinanza alla popolazione così duramente provata. Non possiamo abituarci alla guerra e alla distruzione. Preghiamo insieme per una pace giusta e stabile nella martoriata Ucraina. Os pobres foram também os convidados do Papa para uma refeição em comum que assim deu continuidade a uma tradição que já mantinham com o Papa Francisco. Uma ocasião de partilha e de aproximação do Papa às necessidades sentidas por estes homens e mulheres. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Olha, já está confirmado. As eleições presidenciais vão ser no dia 18 de janeiro. Não te podes esquecer. Eu não sei se vou estar em Portugal nesse dia. Tu já não estás recenseado em Paris? Com a nova morada no cartão de cidadão, é possível que eu vote cá. Isso vê-se na net, no instante. Está aqui. www.recenseamento.pt. É só preencher com o número do cartão de cidadão e a minha data de nascimento. Basta poderes confirmar isso tudo no consulado, já que eu voto lá. Ainda bem que viemos antes do dia 18 de novembro, senão já não dá para mudar os cadernos eleitorais. Podes crer. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. No Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. Bolo rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
Com Cecília entoemos nossos hinos de louvor e com júbilo cantemos os prodígios do Senhor. Aclamai, exultai, demos graças ao nosso Deus, o Senhor do céu e da terra, glorioso, ó Salvador. Aclamai, exultai, num canto de louvor. Virgem mártir, o Senhor fez de ti um puro lírio, coroou-te com amor, deu-te a palma do martírio. Aclamai, exultai, demos graças ao nosso Deus, o Senhor do céu e da terra, glorioso, ó Salvador. Aclamai, exultai, num canto de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, saudamos os grupos que se inscreveram para participar nesta celebração. Da Diocese de Aveiro, o grupo da Freguesia da Vera Cruz, e do Patriarcado de Lisboa, o grupo da Paróquia de São Pedro do Prior Velho. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Cecília, mártir, e por isso celebramos nesta cor vermelha. Santa Cecília, a mártir Santa Cecília, é também a patrona dos músicos, e por isso queremos hoje rezar por todos aqueles que se dedicam à música. E concretamente por aqueles que se dedicam à música nas nossas celebrações. Temos connosco alguns músicos que nos ajudam a celebrar. Temos consciência de que celebrar com o canto é sempre celebrar melhor, é sempre celebrar de forma mais rica a nossa própria participação. E por isso queremos rezar por todos aqueles que nos ajudam a fazê-lo da melhor forma. Preparamos o nosso coração para este encontro com o Senhor que dá música à nossa vida, e fazemo-lo reconhecendo humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a celebração de Santa Cecília, concedei que os testemunhos piedosamente recebidos da vossa serva nos sirvam de exemplo a imitar e proclamem as maravilhas de Cristo, vosso Filho, nos seus servos. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco atravessava as altas províncias do seu reino quando ouviu falar em Elimalaida, cidade da Pérsia, notável pelas suas riquezas, pela sua prata e pelo seu ouro. O templo que nela havia era muito rico e lá se encontravam armaduras de ouro, couraças e armas, que Alexandre, filho de Filipe da Macedónia, o primeiro a reinar sobre os gregos, nele tinha deixado. Antíoco dirigiu-se para lá e tentou apoderar-se da cidade para a saquear. Mas não conseguiu, porque os habitantes da cidade tomaram conhecimento da notícia e opuseram-se-lhe à mão armada. Obrigado a fugir, retirou-se dali com enorme desgosto e regressou à Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando lhe vieram anunciar que os exércitos enviados contra a terra de Judá haviam sido destroçados, que Lísias avançara com um poderoso exército, mas tinha sido posto em fuga pelos judeus, os quais se tinham fortalecido com as armas, o equipamento e os consideráveis despojos tomados aos exércitos vencidos. Além disso, tinham demolido a abominação que ele, Antíoco, mandara construir sobre o altar de Jerusalém. Tinham rodeado de muralhas o santuário, como antigamente, e ainda Bet-sur, uma das cidades do rei. Ao ouvir estas notícias, o rei ficou perturbado e abatido. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, porque os projetos não lhe tinham corrido como desejava. Ficou assim muitos dias, constantemente acabrunhado por intenso desgosto
e convenceu-se de que ia morrer. Então mandou chamar todos os amigos e disse-lhes: o sono afastou-se dos meus olhos e o meu coração está abatido pela inquietação. Disse comigo mesmo: a que estado de angústia cheguei? Em que forte agitação agora me encontro, eu que era feliz e estimado quando era poderoso. Mas agora me lembro do mal que fiz a Jerusalém, quando me apoderei de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar, sem motivo, os habitantes de Judá. Reconheço que, por causa disto, me aconteceram estas desgraças e vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Exultarai, Senhor, com a vossa salvação. Exultarai, Senhor. Exultarai, Senhor, com a vossa salvação. Exultarai, Senhor, vos quero louvar e contar todas as vossas maravilhas. Quero alegrar-me e exultar em vós. Quero cantar o vosso nome, ó Altíssimo. Exultarai, Senhor, com a vossa salvação. Exultarai, Senhor. Quando batiam em retirada os meus inimigos, vacilavam e pereciam diante de vós. Ameaçastes os pagãos, destruístes os ímpios, apagastes o seu nome para sempre. Exultarai, Senhor, com a vossa salvação. Exultarai, Senhor. Afundaram-se os pagãos no fosso que abriram, ficaram presos os seus pés na armadilha que prepararam. Mas o pobre jamais será esquecido, não será iludida a esperança dos humildes. Exultarai, Senhor, com a vossa salvação. Exultarai, Senhor.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva. E o mesmo sucedeu aos 7 que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela a esposa na ressurreição, uma vez que os 7 a tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. Então alguns escribas tomaram a palavra e disseram: falaste bem, mestre. E ninguém mais se atrevia a fazer-lhe qualquer pergunta. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o nosso Deus, o Deus que aqui nos reúne nesta manhã, como acabámos de escutar, não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos. A liturgia proclama de facto a vitória de Deus sobre a morte e apresenta-nos a ressurreição como esse horizonte que dá sentido às nossas vidas. Não é um sentido para o futuro, que dá um sentido presente à nossa vida, que condiciona, que determina o modo como vivemos. Na piedade popular portuguesa, este mês de novembro era conhecido como o mês das almas. E porquê? Precisamente porque é um mês que começa com a evocação e a invocação dos santos, e que
continua no dia seguinte com a comemoração dos fiéis defuntos, nomeadamente daqueles com quem vivemos, que conhecemos e que já partiram da nossa companhia. Portanto, um mês em que na tradição popular havia todos os costumes do pedir para as almas, de rezar pelas almas, isto é, de ter presentes os que já partiram. E o ter presentes os que já partiram só faz sentido porque acreditamos que com a morte não termina tudo. Só faz sentido porque acreditamos que a vida não acaba, transforma-se, como diz uma das orações que fazemos quando celebramos pelos defuntos. O Evangelho agora proclamado convida-nos precisamente a refletir não apenas sobre a sorte dos que já partiram, mas sobretudo a refletir sobre os horizontes da nossa vida. Jesus responde aos saduceus, um grupo de pessoas do seu tempo que não acreditavam na ressurreição e que por isso procuravam pô-la a ridículo. E é interessante que Jesus, longe de se deixar enliar nos enredos da hipótese que lhe apresentam, Jesus responde precisamente com a reafirmação na fé na ressurreição. E responde dizendo que a ressurreição, ao contrário do que supunham aqueles que o interrogavam, não é uma simples continuação da vida que vivemos neste mundo. Não é uma pausa para depois voltar ao mesmo. Longe disso. Falar da ressurreição significa falar de uma vida nova. Falar de uma nova realidade que dificilmente podemos entender a partir daquilo que é a nossa experiência cotidiana. Mas reparem, este não é um aspecto secundário na nossa vivência cristã. São Paulo diz, a uma certa altura, numa das suas cartas, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, é vã. Não tem sentido. E nós somos todos uns infelizes porque andamos enganados. A verdade é que nós acreditamos na ressurreição e que sabemos que se Cristo ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar com Ele. Ele é, como diz São Paulo numa outra passagem, primícias dos que morreram. Isto é, aquele que abre as portas. A nossa capacidade de compreensão deste mistério é obviamente limitada, pois imaginamos sempre uma vida futura a partir da realidade limitada que conhecemos e experimentamos. É inevitável que assim seja. Porém, a ressurreição em que acreditamos ultrapassa totalmente esta realidade que conhecemos. E é disso que nos fala Jesus no Evangelho. São Paulo afirma, precisamente porque reconhece a limitação do que podemos imaginar, São Paulo afirma: nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. De facto, acreditar na ressurreição é confiar no amor de Deus. É confiar num amor que sempre ultrapassa as nossas expectativas e vai para além daquilo que possamos imaginar. É esta fé na ressurreição que encontramos no testemunho da jovem Santa Cecília, patrona dos músicos, que hoje celebramos. Mas é também esta mesma fé na ressurreição que encontramos nos santos pastorinhos de Fátima, com uma particularidade. Quando contemplamos as suas breves vidas, damos-nos conta de que isto de acreditar na ressurreição não tem apenas que ver com o futuro, mas com o presente. Tem que ver com a forma como vivemos. Condiciona e determina o modo como vivemos hoje. A vida deles mostra-nos que a fé na ressurreição tem que ver com a vida presente, com as nossas atitudes e opções. A certeza de que o céu os esperava e uma certeza que receberam de Nossa Senhora levou-os a viver de modo diferente. Os seus valores transformaram-se. As suas prioridades alteraram-se. As suas vidas transformaram-se. Porque acreditavam
que o céu os esperava. Foi toda a sua vida que se transfigurou a partir do momento em que este horizonte de eternidade se gravou nos teus corações. E é isso que nós aprendemos com eles. Que isto de falar da ressurreição de Cristo, que falar da nossa ressurreição, não é falar de uma realidade que há de vir, é falar da nossa vida presente. É falar das implicações que tem para o modo como vivemos hoje, aqui e agora. À imagem de Santa Cecília, à imagem dos santos Francisco e Jacinta, também nós somos convidados a manter viva esta consciência de que a nossa vida se projeta para a eternidade, para o céu, porque o nosso Deus, de facto, não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Palavras de Jesus no Evangelho. Caros peregrinos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, de Santa Cecília, dos santos Francisco e Jacinta Marto, para sabermos viver com estes horizontes de ressurreição e de vida eterna. Irmãs e irmãos, de todo o coração elevemos as nossas preces ao Senhor, Deus dos nossos pais, cantando cheios de confiança. Escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor, o Deus de Abraão, confirme na fé e na esperança a Santa Igreja Católica, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor, o Deus de Isaque, conceda a paz ao mundo e a convivência pacífica entre os povos, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor, o Deus de Jacó, aceite o arrependimento daqueles que reconhecem o mal que fizeram, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor, o Deus para quem todos estão vivos, livre os fiéis defuntos da morte eterna. Oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que o Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo, acompanhe os peregrinos deste santuário e os livre de todas as angústias, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, Deus Altíssimo, não fique iludida a nossa esperança, porque sempre escutais a oração dos humildes. Por Cristo nosso Senhor. Deo, cantate, Domine.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Os dons que vos apresentamos na celebração de Santa Cecília vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável a vossos olhos o combate do seu martírio. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir Santa Cecília, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza e fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos
anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Cecilia e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que glorificastes Santa Cecília com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedei-nos por este sacramento a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. Porque estamos em ano jubilar, ao terminarmos esta nossa celebração, fazemos juntos a consagração jubilar a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Todos tus, Maria, todos tus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos tus, Maria. Caros peregrinos, sabemos que aqui em Fátima Nossa Senhora escolheu como interlocutores crianças e por isso terminamos sempre esta celebração aos sábados com a bênção das crianças presentes. Por isso eu convido neste momento todas as crianças que estão aqui presentes a aproximarem-se aqui do altar para nós invocarmos sobre elas a bênção de Deus. As que são mais pequenas e não podem ainda vir por si, peço que quem as acompanha, pais ou outras pessoas, as possam trazer até junto do altar para invocarmos sobre elas a bênção de Deus. Podemos sentar-nos enquanto as crianças se aproximam e cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Muito bom dia e obrigado por terem vindo. Para nós é uma alegria sempre muito grande ter-vos aqui, não só na celebração, mas também para este momento de bênção. O que é que nós vamos fazer? Vamos pedir que Jesus, que é sempre vosso amigo, vos acompanhe, vos proteja ao longo de toda a vossa vida. E vamos pedir a Jesus que vos dê um coração bonito, um coração como o dos Santos Francisco e Jacinta, que foram duas crianças a quem Nossa Senhora falou neste lugar. E o que é um coração bonito? É um coração que é amigo de todos, que é amigo uns dos outros, que é amigo dos vossos pais, que é amigo de toda a gente e amigo de Jesus. E é isso que vamos pedir para vocês, está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a alma, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora nos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a alma, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira, ao convite maternal da Senhora da Zinheira. Cantemos alegres a alma, Francisco e Jacinta, rogai por nós. A concluirmos a nossa celebração, faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, neste dia de Santa Cecília não nos esqueçamos de rezar pelos músicos,
por todos aqueles que embelezam a nossa vida com a música, com todos aqueles que nos ajudam a louvar o Senhor com o canto e com a música, mas neste dia tenhamos também presente o desafio do Evangelho. Acreditamos na ressurreição, tomemos consciência de que esta fé na ressurreição não se trata de algo que tem consequências no futuro, mas que tem consequências na nossa vida presente. Desejo-vos a todos um santo dia e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra num hino de amor. Ave, Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países.
Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. A Casa Minhota deseja a todos os votos. Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor. Situada no Boulevard Saint-Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A Pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata.